Bem, pessoal, eu passei direto aqui para as questões do teste. Eu vou começar pela questão 3, já que envolve a questão de áreas e volumes, que é o que nós vamos focar nessa nossa recuperação. Eu não vou usar o exemplo primeiro para a gente não, enfim, perder tempo um pouco com essa relação, já que não vai ser abordado. Só lembrando, a gente tem aqui, por exemplo, nesse processo, a gente tinha um problema original que era desse jeito, mas eu acho que a gente acabou incluindo, se eu não estou enganado, eu acho que foi solicitado o volume dessa casa aqui, né? Então, esse volume aqui não era conhecido, mas aí ele foi solicitado aqui, e eu acho que ficou também ainda essa pergunta relacionada a esse ponto A e B aqui. Tá bom? Então eu vou começar pelo volume, já que envolve esses prismas. Se você observar bem, a gente tem aqui uma parte de prisma com base triangular, aqui na parte superior. Esse volume corresponde à área de um triângulo vezes a altura. E na parte inferior aqui, a gente tem, na verdade, um paralelepípedo, mas se você quiser observar isso também como prisma, não tem problema, é só trabalhar com essa área e também multiplicar pela altura, tá bom? Observe que em todos os casos aqui a gente tem uma altura igual a 12, porque se a gente colocar isso aqui em uma outra posição, a gente teria esse 12 como sendo a nossa altura. Bem, para o triângulo da base aqui inicial, então, analisando esse primeiro volume, eu vou chamar de volume 1, eu teria que isso corresponderia à área da base vezes a altura, né? A área da base é um triângulo, a base é um triângulo e a altura é o nosso 12. Esse volume, então, aqui poderia ser o quê? Veja que nessa base aqui, a base desse triângulo corresponde a 8. Então, eu poderia dizer que isso aqui é um 8 vezes a altura desse triângulo foi dada aqui, que é 3. Então, 8 vezes 3 dividido por 2, isso aqui seria a área de um triângulo, né? Que seria esse triângulo aqui da base, tá bom? Que eu coloquei inicialmente aqui, estava riscando. E isso aqui está sendo multiplicado pela nossa altura, que é 12. Ou seja, esse volume 1 corresponderia então a 8 vezes 3 dividido por 2 multiplicado por 12. Aqui, questão de simplificação, a gente tem aqui que 8 vezes 3 vai dar o 24, 24 dividido por 2 dá 12, então eu vou ter 12 vezes 12, ou seja, isso aqui vai dar 144 centímetros quadrados, ou uma unidade quadrada, como queira, né? Não foi definido aqui. O volume 2 já é a área, como eu falei, de um paralelepípedo. Se você lembrar, o volume de um paralelepípedo é só multiplicar as dimensões, o A vezes o B vezes o C, que são as dimensões do paralelepípedo. Então é bem tranquilo também. O volume 2 seria correspondente então ao 12, que multiplica o 8, que multiplica o 3. Porque eu tenho aqui essa dimensão com essa e com essa, quer dizer, o A, o B e o C. Então essa informação eu teria automaticamente correspondente a 12 vezes 8 vezes 3. Eu vou fazer aqui rapidinho para a gente agilizar. 12 vezes 8 vezes 3, eu teria 288. Vou refazer aqui que eu fui muito rápido, acabei não visualizando. 12 vezes 8, 96 vezes 3, 288. Então, volume 288. Bem, a ideia então era só efetivar para esse volume aqui desse sólido a soma das duas informações. 288 somado com 144 seria o volume total. Então, esse volume total aqui corresponderia a um valor, né, de... Aqui eu tenho 2, aqui eu tenho 3, então aqui vai dar 432, 432, aqui seria uma unidade já cúbica, não tem uma definição de unidade que seja aqui, então eu vou deixar alguma coisa de unidade cúbica, tá? Essa informação, ela seria em relação ao volume. Em relação a essa medida A até B, na verdade tem que ter um pouco de cuidado, porque essa informação
ela tem que ser observada de um certo ponto de vista planificado. Por quê? Porque se você observar bem, essas duas laterais aqui, quando abertas, né, isso é em relação à distância ali que ele está querendo colocar, quando você olha para essas duas distâncias, só visualização, ainda tem um tempo ali, abertas, eu vou ter um retângulo que é a parte de cima e um outro retângulozinho menor que é essa parte embaixo. Então, o que acontece? O ponto B está nessa extremidade e o ponto A está nessa outra extremidade. Então, isso levaria a crer que essa informação que nós precisamos, ela perpassaria por um segmento que vai, né, atravessando aqui de A até B. Então, essa informação ela exigiria o seguinte raciocínio. Veja que aqui eu tenho que essa medida aqui é 3, mas essa medida aqui eu não conheço, porque ela é a lateral desse triângulo. Então, essa medida ela não foi dada. Ela foi dada essa altura, foi dada esse... Então, eu tenho que visualizar que essa lateral aqui, ela corresponde a uma medida desconhecida, no qual o que eu conheço é o seguinte. Eu conheço que nesse triângulo aqui, a altura é 3 e que essa medida aqui embaixo corresponde aos mesmos 8 aqui da base. Então, 8, e como eu tiro a metade aqui, né? Eu tenho 4, então 8 seria a metade desse lado do triângulo. Observe que aqui a gente tem um triângulo formado, e aí essa medida aqui, desconhecida, seria exatamente essa hipotenusa. Então, veja que se eu fizer esse cálculo dessa hipotenusa aqui, ela ficaria com a medida 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Então, h ao quadrado é igual a 9 mais 16. h é igual a 25 ao quadrado. Então, na verdade, a medida h seria a raiz quadrada de 25, ou seja, seria o correspondente a 5. Então, veja que aqui, nessa figura, eu tenho aqui uma medida 3 e uma medida 5. O total aqui, então, corresponde a uma medida 8. E veja que essa informação ela não era até o momento conhecida, nesse primeiro momento, né, o 5 aqui. E aqui embaixo continua a medida 12. Então, veja, quando eu faço então essa distância entre A e B aqui, isso na verdade vai ser como se fosse, de novo, olhando para um teorema de Pitágoras, onde a minha hipotenusa é desconhecida, eu vou chamar aqui de H, novamente um H2, ao quadrado, que é igual. Então, veja que aqui eu teria 8 ao quadrado, mais um 12 ao quadrado. Então, o H aqui seria, o H2, né? Seria 64 mais 144. Então, H eu teria correspondente aqui ao... Desculpa, H ao quadrado. Deixa eu fazer aqui embaixo. H ao quadrado, que é o 2, seria um total de 208, né? 64 mais 144, 208. E essa medida, então, o H2 seria correspondente à raiz quadrada desse 208, tá? Bem, aqui em termos de medida seria o comprimento, a gente pode ver o que é que dá para fazer em termos de fatoração, mas com certeza não vai ter um valor exato aqui, seria alguma coisa só mais a título de fatoração. Então, se eu fatorar aqui por 2, eu vou ter 104, se eu fatorar aqui por 2, eu vou ter 52, se eu fatorar por 2, eu vou ter 36, se eu fatorar por 2, dividindo por 2, né? Eu vou ter 18, aqui eu esqueci de colocar esse 2 aqui, por 2 dá 9, e já aqui eu tenho 3, que vai dar 3, e por 3, que vai dar 1. Bem, aqui eu tenho 2 ao quadrado, 2 ao quadrado, esse 2 aqui está sobrando e esse 3 também está ao quadrado. Veja que aqui, simplificando tudo isso, eu ficaria com um total, os números que são quadrados perfeitos vão ficar fora, um 2, com outro 2, com outro 3, e aquele 2 ali que não é quadrado perfeito, ele ficou dentro da nossa